Não é fogo estranho, não, é fogo do céu. Glória a Deus. Eu diria uma palavra aqui no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no verso de número, capítulo número 1 e no verso também, número 1, também. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Amém? Amém. Irmãos, no princípio, Jesus estava com Deus. Jesus era o Verbo de Deus. O verbo aqui era a palavra logos. Tudo que Deus falava se cumpria através de Jesus. Mas Deus enviou Jesus, o Verbo, para que ele se fizesse carne e habitasse entre nós. O que está acontecendo nesta noite, neste lugar, é que o Verbo encarnado, morto porém ressurreto, ele está presente através do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo João estava dizendo que Jesus havia se encarnado, que ele haveria de morrer, que ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia, porém ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco, eu diria mais, para estar dentro de cada um de nós. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós, e nós vemos aqui que quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós passamos a testificar daquele que nos enviou. Quem nos enviou nesta noite foi a pessoa de Jesus. Ele está aqui em nosso meio, ele garante a vitória, a cura, a libertação, a salvação, a restauração. Jesus é aquele que garante, se você confiar nele, as coisas podem voltar a fluir, podem voltar a dar certo, podem voltar a acontecer em seu favor. Se você crer em Jesus, como se diz nas Escrituras, você nesta noite pode sair de uma forma diferente da maneira que você entrou. Quando você chegou a esse recinto, o Senhor estava contigo, o Senhor contemplou o seu coração, o Senhor contemplou a sua vida, Ele contemplou a sua dificuldade, a sua luta, a sua lágrima, a sua decepção, a sua frustração, a sua alegria. Jesus completou porque Ele está dentro de nós através do Espírito Santo. Jesus, quando Ele encarnou, Ele veio com uma missão, e a missão era trazer paz aos homens. Quando Jesus nasce, diz que houve paz entre os homens. Jesus veio para trazer paz entre as famílias. Jesus veio para trazer salvação para a família. Jesus veio para trazer a libertação para a família. O alvo de Jesus é sempre transformar o homem de uma criatura caída para uma criatura que volte a ter a sua glória, a sua imagem e a sua semelhança. Eu quero dizer nesta noite para você que ainda que muitas lágrimas tenham rolado do seu ser, saído do seu coração, você continua sendo a imagem e a semelhança de Deus, porque o salmista nos afirma que todas as lágrimas derramadas, ela foi recolhida no odre, e do lado do odre existe um livro, é o livro das lágrimas. A cada lágrima derramada no altar de Deus, Deus tem escrevido neste livro o motivo da lágrima, e tem muito odre que está cheio de lágrimas de oração, mas certo está que quando o odre se encher, quando o pote se encher, quando a taça se encher, a resposta da oração vai chegar, porque ninguém pode impedir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Glória a Deus.
Jesus, irmãos, ele sempre participou da reunião, Adilson. Em todos os momentos que se invocava o nome de Jesus, ele estava lá. Jesus esteve nas bodas de Caná. Naquele casamento, Jesus estava lá. Jesus estava lá porque ele precisava fazer um milagre. Ele precisava fazer uma transformação. Jesus nunca foi a algum lugar apenas para participar das coisas. Todas as vezes que Jesus chegou lá, irmão Luciano, ele chegou porque tinha um milagre a fazer, porque tinha uma obra a fazer, porque alguma coisa precisaria estar sendo mudada, e Jesus ia porque havia alguma coisa impossível para fazer. Foi por isso que Jesus chegou nas bodas de Caná. Naquele casamento Jesus chegou porque aí iria faltar a bebida, e Jesus chegou para multiplicar. O texto está faltando na sua vida, Jesus vai chegar na sua vida, sabe por quê? Porque ele faz o impossível. Todos os encontros de Jesus resultou em glorificação do nome de Deus. Pois no capítulo 12, Jesus teve um encontro naquele casamento e multiplicou a água em vinho. Pois no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus teve um encontro com Nicodemos, aquele homem que era um religioso, era um judeu, conhecia muito bem a Torá e conhecia muito bem os profetas, mas não conhecia Jesus como Jesus deve ser conhecido. Eu não sei como você conhece a Jesus, mas quero dizer nesta noite com toda certeza, Jesus é muito mais. Aleluia! Ele é muito mais do que você possa pensar e imaginar. Ele é mais santo, ele é mais poderoso, ele é mais justo, ele é mais fiel, ele é mais verdadeiro que você possa imaginar. Ele é tão verdadeiro que eu posso sentir nesta noite a sua presença nesse lugar. Jesus não é uma utopia, ele é muito mais do que você possa imaginar. Nicodemos conhecia Jesus apenas de ouvir falar. Ele estava esperando o Messias e o Messias já tinha se revelado. Então Jesus convidou a Nicodemos para ter um diálogo com ele. Jesus chegou naquela noite e falou: olha, Nicodemos, é preciso nascer de novo, mas não é preciso nascer do ventre da sua mãe, é preciso nascer da água e é preciso nascer do Espírito. Jesus está dizendo nesta noite: olha, eu quero encher os vasos. Aleluia. Jesus nunca gostou de vaso vazio. Jesus sempre gostou de vaso cheio. Sabe por quê? Vaso cheio está quer dizer, irmão, abundância de prosperidade. Aleluia. Quando havia azeite no vaso, havia prosperidade na família. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes os vasos estão tão vazios. Escassez de azeite. Mas nesta noite, a oliveira verdadeira está aqui. Aleluia, aleluia. E ele quer continuar enchendo o vaso, porque vaso cheio é sinal de prosperidade. Como diz o profeta, enquanto tiver vaso, Deus, vai ter azeite. Aleluia. Só acaba o azeite para quando não tiver vaso. Tem vaso aqui nesta noite? Amém. Já está cheio. Aleluia, Jesus. Esse aleluia deve estar tudo vazio, acho. Glória a Deus. Vaso cheio da aleluia que mais quero, com mais alegria, com mais força, com mais satisfação. Oh, meu amado Deus. Vaso cheio, você fala assim: Jesus é bom, ele fala em línguas celestiais. Aleluia, glória a Deus. Vaso feio, você pode dizer cheio, se você fala que Jesus salva, ele acredita. Aleluia. Vaso cheio, precisa o pregador suar a camisa para dar glória. Glória a Deus. Aleluia. Como está o seu vaso nesta noite? Glória a Deus. Está limpo? Glória a Deus. Se não estiver limpo, vai pregar. Glória a Deus. Jesus gosta de vaso limpo. Pela palavra que há de ser. Jesus teve um encontro com Nicodemos. Nicodemos teve um encontro com Jesus. No princípio da conversa, um religioso. No final da conversa, um vaso cheio de bênção. No princípio da conversa, um religioso. No fim da conversa, um verdadeiro adorador. Glória a Deus. É por isso que no capítulo 4 de João, Jesus encontrou aquela mulher, sabe aonde? No poço. Aquela mulher estava meio-dia tirando água daquele poço que ela não queria ser incomodada.
Jesus não se incomoda, Jesus chega para mudar a história. Aleluia. Jesus chega para mudar a vida. Jesus chega para mudar a situação. Quantos creem assim? Amém, Jesus. Amém. Você pode vir meio-dia, Jesus está lá. Aleluia. Você pode fazer como fez Nicodemo, está com vergonha de Jesus? Vai de madrugada, porque ele também está lá. Aleluia. Graças a Deus. Você pode ir às 6, Jesus também está lá. Diz a Bíblia que na hora nona, Pedro e João subiu ao templo para buscar a presença de Deus. Sabe quem estava lá na porta do templo? Jesus do lado daquele. Aleluia. Capítulo 3 do Evangelho de Atos dos Apóstolos, que Pedro e João subia na hora nona, 3 horas da tarde. E Jesus estava lá também. Eu não sei a sua dificuldade, em qualquer hora Jesus está lá pronto para conversar contigo. Aleluia. O verbo se fez carne, sabe o que ele fez? Habitou entre nós. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus nunca foi um visitante. Ele sempre é o morador da casa. Aleluia. Glória a Deus. Ele sempre quer sentar no trono da casa. Deus E foi por isso que quando ele teve um encontro com aquela mulher samaritana, a mulher de Samaria, ela tinha uma dúvida no seu coração. Tem pessoas que estão com uma dúvida no seu coração nesta noite. E a dúvida daquela mulher era onde ela deveria adorar. Porque alguns falavam que deveria ser em Samaria. Outros falavam que deveria ser lá em Jerusalém. Jesus olhou para ela, que ele fosse, você pode adorar aqui, porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Por isso que eu digo que Nicodemos era um religioso, depois que se encontrou com Jesus, saiu um adorador, porque ele pôde adorar a Jesus. Depois Jesus ensinou aquela mulher que não importa a dificuldade, as lutas, a tribulação, você pode adorar a Jesus em espírito e verdade, porque ele vai receber a tua adoração. Quando também você adora Jesus e parece que Jesus não recebe a tua adoração, isso não é verdade. Todas as vezes nós adoramos Jesus, ele recebe a nossa adoração. Ele está pronto para que você o adore, ele está pronto para receber a sua adoração. Aleluia. Muitas vezes nós adoramos Jesus dando glória, dando aleluia, dando louvores ao Senhor. Mas tem vezes que você adora Jesus de boca fechada. Às vezes você adora Jesus de cabeça para baixo. A tribulação está tão grande, irmãos, às vezes, que você não tem palavras para adorar o nome do Senhor. Mas nesta hora, o Senhor que conhece o coração, ele recebe a adoração da sua boca, ainda que ela fechada. Sabe por quê? Porque o Senhor vai esquadrinhando o rim e o coração. Ele vai até a alma e o espírito. E discerne aquilo que você está pensando em um coração de adorador, na mente do adorador, sempre tem uma adoração guardada lá no coração. Glória a Deus. Aí você pode adorar que o Senhor recebe. Aleluia. Você nesta noite tem a oportunidade de adorar ao Senhor neste lugar. Talvez você venha neste lugar com uma intenção, né? Mas o Senhor quer dizer para você que Ele pode te surpreender nesta noite. O nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Você quer ser surpreendido por Deus nesta noite? Amém. Surpresa de Deus é sempre surpresa boa. Glória a Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus nesta noite quer fazer a sua vontade. No capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus chega ao tanque de Betesda. E naquele tanque tinha um paralítico que há 38 anos ele não andava, mas Jesus chegou. Diz que de vez em quando, aos mais entendidos, uma vez por ano, o anjo descia naquele lugar e mexia as águas. E o primeiro que entrasse naquela água era curado. Só que há 37 anos o anjo mexia aquela água e aquele homem não conseguia entrar no tanque. Mas sabe o que aconteceu? Jesus chegou lá. Jesus, ele sempre chega na hora da dificuldade. Na hora da adversidade, quando você olha para um lado e para o outro não vê ninguém,
você pode ter certeza e sentir a presença maravilhosa de Jesus. Quando ninguém mais pode nos socorrer, nós podemos ter a certeza que a mão do Senhor não está encolhida para te ajudar, ela está estendida e o seu ouvido está atento para ouvir o seu clamor. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 6 de João, havia fome, porque Jesus tinha dado um discurso semelhante a este eu vou dar, que vai durar 3 dias. Meu Deus. E o cara está apoiando a mãe lá em casa. E o povo teve fome, então. Mas Jesus falou que ele era o pão vivo que descia do céu e ele alimentava a multiplicação. Depois ele multiplicou o pão e o peixe. Jesus é aquele que multiplica também a nossa pequena fé. Aleluia. A adversidade, você pode crer que Jesus, ele vai multiplicar. No capítulo 7 de João, diz ele que no último dia da festa, uma festa semelhante a esta, ele tomou o lugar principal e falou: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque aquele que beber de mim, rios de água viva fluiria do vosso ventre e jorraria para a vida eterna. Irmãos, ele estava falando do Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de você como um rio que quer fluir para a vida eterna. Muitas vezes eu não compreendo, não entendo, não consigo entender. Eu sou meio burro mesmo. Por quê? A fonte do Espírito Santo, irmão Luiz, está querendo jorrar para a vida eterna. E nós não queremos deixar. Verdade. Né, Flávio? A fonte está jorrando. E nós não queremos mergulhar nessa água que nos leva para a bênção e para a vida eterna. Tem uma fonte nesta noite jorrando. E ela quer nos levar, sabe para onde? Para a eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo te convida nesta noite. Deixa ela fluir com um pouquinho mais de intensidade. Irmãos, quando eu começo a sentir a presença de Deus, eu esqueço da hora. Glória a Deus. Aleluia. Eu não quero nem saber quem vai trabalhar amanhã. Eu deixo o rio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sou orgulhoso. Eu quero deixar fluir, quero que você deixe também. Aleluia, Jesus. Eu quero sentir e quero que você sinta também. Aleluia. Eu quero me alegrar e quero que você se alegre também. Aleluia. Eu quero receber e quero que você receba também. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? A promessa é para todos. Verdade, Senhor. Não é só para um ou para 12 ou para 10. Deus não tem filho predileto, irmão Eduardo. Ele ama a todos na mesma intensidade. E Ele quer abençoar a todos com a mesma intensidade. Glória a Deus. Deus, irmão, não tem filho primogênito. Ele adotou todos nós de uma vez só. Aleluia. Isso quer dizer, a bênção vem para todos. No capítulo 8, vou terminar, do livro do Evangelho de João, Jesus estava meditando quando trouxeram à presença de Jesus uma mulher que tinha sido pega no ato do adultério. E pela lei de Moisés, aquela mulher deveria ser apedrejada. Trouxeram a Jesus para que Jesus a condenasse. Mas Jesus, com muita sabedoria, disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
Quem é o bico pedra na mão nesta noite? Pode soltar em nome de Jesus. Yes. Aquele que não tiver Eita pecado, Deus, tu és fiel, Senhor. atire a pedra. Jesus estava falando aqui do dom maior, do dom do perdão. Diz a Bíblia que eles foram soltando as pedras e foram saindo um por um, do mais velho até o mais novo. E a mulher chegou até Jesus e falou: Jesus, e o Senhor? Jesus olhou para ela e perguntou: mulheres, onde estão os seus acusadores? Ele não te condenaram? Não. Então Jesus falou assim: nem eu. Porém vai e não peques mais. Jesus nesta noite está dizendo: se está faltando a providência, Ele multiplica, Ele transforma a água em vinho. Se está na religiosidade, Ele te faz um adorador. Aleluia. Se está na dificuldade, Ele quer mudar a sua história. Aleluia. Ele está dizendo: olha, não precisa esperar o anjo agitar as águas. O rio está dentro de você. A água está fluindo. Não precisa ir ao poço de Jacó. A água está fluindo dentro de você. Amém? Amém. Vamos orar mais um pouquinho? Em agradecimento a Deus pela vida do irmão Agilson, da irmã Luciana, amém? Por mais uma primavera, né? Que Deus possa conceder muitas outras, né? Com muitos outros churrascos, muitos outros bolos, né? Com muitos outros cultos igual a esse, né? Aleluia. Dê muita saúde, muita paz, amém? Amém. Alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre, amém? Ou entregue agora ou pague o preço sozinho. Amém? Nossa.